coração nesta criança. Irmão Aldo, quero lhe fazer um pedido. Eu quero ser uma corista do Senhor. Coloca uma vocação nesta filha sua. Irmão Aldo, quero te ajudar com carinho. Eu quero ser uma corista do Senhor, te louvar a toda hora, mostrar a tua história de grande vencedor, mostrar a tua glória ao povo sofredor. Irmão Aldo, quero lhe fazer um pedido. Irmão Aldo, o Senhor que veio crescer. Irmão Aldo, o Senhor pede a Deus. Ó Deus, conserva este jovem pra vencer. Irmão Aldo, quero te ajudar de coração. Eu quero ser uma cantora para o Senhor, cantar para o mundo inteiro que o Senhor é a paz, que o Senhor é o amor de Deus. De coração, para que tenham a Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. É com imensa alegria que eu me dirijo a toda a igreja e também aos nossos visitantes e internautas para desejar as bênçãos de nosso Deus, desejar a cada um de nossos irmãos
a unção do Divino Espírito de nosso Deus. Poder assim também desejar a todos as bênçãos dele, Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador. Também desejar a todos nossos irmãos, visitantes e internautas, as bênçãos de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos do Consolador, a Santa Avó Rosa, e as bênçãos dele, profeta de Deus, Santo Irmão Alto. Amados, a presença de cada um de nossos irmãos nas reuniões é de um valor imensurável, visto que quando viemos à igreja, viemos com um único objetivo: buscar aqui, poder louvar, poder glorificar ao nosso bondoso Deus, o seu Divino Espírito, poder assim, irmãos, através deste momento, que devemos estar em inteira reverência, inteiro silêncio, para que através dessas atitudes, nós possamos expressar realmente a nossa devoção ao nosso Deus eterno. Lhes digo, quando falamos a respeito da presença física, não falamos somente da presença física, mas também da presença espiritual. Quando me refiro à presença física, é a presença de cada um dos irmãos nas nossas reuniões. Mas quando me refiro à presença espiritual, é para que cada um de nós saibamos que estamos num lugar santo e que cada um de nós devemos todo o nosso respeito, o nosso silêncio, a nossa reverência, porque estamos entre santos e anjos da glória celestial. Daí a palavra dizer: guarda os teus pés ao entrar na casa do Senhor, porque esta é uma casa de oração. Estamos no recinto sagrado. Para darmos início oficialmente a esta reunião de hoje, eu convido a todos os nossos irmãos, os que puderem, para colocar-se em pé. E assim juntos entoaremos o hino número 1 de nosso inário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem e que marcha confiante, pois é ignorante do poder celestial. Todos em sentido de oração, irei orar para dar início a esta santa reunião de oração. Ó Deus bendito, nosso Pai eterno, Criador, aqui estamos, ó Pai, neste ambiente santo, local este que foi ungido, foi consagrado para que nós, seus filhos, pudéssemos estar reunidos neste dia, nesta santa reunião de oração, onde nos dirigimos ao Senhor, ó Pai, para poder assim prestar louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. Onde neste momento, ó Pai, em sinal de reverência, nessa atitude de filhos de Deus, de mãos estendidas aos céus, prestamos também nossa exaltação ao Seu Divino Espírito. Louvamos e glorificamos Seu amado Filho, nosso Senhor Jesus bendito. Louvamos e glorificamos a Santa Avó Rosa, o Consolador,
a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e também prestamos nosso louvor e adoração ao nosso querido profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, neste mês do seu aniversário, nesta oportunidade que tivemos de nos encontrarmos para prestar louvor e adoração a Ele, porque como pastor do rebanho de Jesus, esteve à frente do seu povo, nos arrebanhando, nos dirigindo, nos protegendo, nos orientando, amparando e protegendo de todos os perigos e dando a nós ensinamentos e uma base que fortalece a nossa vida. Por isso te louvamos, ó profeta de Deus Altíssimo, pela sua existência, pela sua santa presença na nossa vida, no nosso dia a dia. Assim, ó Pai bendito, eu rogo as tuas santas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção, as virtudes do seu divino Espírito para a tua igreja, para o teu povo que aqui presente está, para os nossos irmãos que nos visitam, também para os nossos irmãos internautas que nos acompanham a partir deste momento. Que a tua graça, ó Pai, o teu poder e as suas virtudes sejam grandes sobre a vida dos seus filhos neste momento. E que os atos dessa reunião, ó Pai, seja de inteiro louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. E nós aqui nos prostramos diante de ti, ó Pai bendito, rendemos ao Senhor todo o nosso louvor e adoração por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela tua graça, pelo seu poder, pelas virtudes divinas concedidas a nós, pelo sacrifício do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós, pela Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, também pelo amparo e a proteção e os dons preciosos da Santa Vó Rosa e também do nosso querido profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Que os atos dessa reunião, ó Pai, possa chegar até o teu trono e como forma de agradecimento e de louvor o Senhor possa aceitar e conceder a nós um momento tão sagrado neste dia, nos alimentando com a unção do seu divino Espírito. E sendo assim, ó Pai bendito, entrego em tuas santas mãos esta reunião, declarando a mesma iniciada para a honra e glória de todo o poder celeste. Amém. Vamos cantar o hino de número 82 de nosso inário, o Espírito Santo de Deus. Ó Santo Espírito divino,
Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. E Moisés, lutando para salvar o povo de Deus, estendeu a sua mão ao mar. E Deus, por um forte vento oriental, fez o mar se abrir por todo aquele momento para o povo de Deus passar. Moisés, um profeta adorado, foi escolhido por Deus para ensinar os mandamentos que Deus enviou para o mundo. Ele foi um profeta glorioso, trabalhou com muito amor ao nosso Deus, ensinou o que Deus o pedia através das revelações que recebia. Moisés, um profeta adorado, hoje ajuda nosso santo irmão Aldo a guiar esta igreja junto a Deus e a nossa santa avó Rosa querida.
Moisés, um profeta adorado. Esta data para mim é inesquecível. É o dia mais lindo que já vivi. Porque nesta igreja santa e verdadeira me batizo para viver e nunca mais morrer. Agradeço-te, Jesus, meu Salvador, que nas águas do Rio Jordão me ensinou a recebermos com santidade o santo batismo por imersão e com devoção.
Santa Vó Rosa, bendita, meu Santo Espírito Consolador, com meu primaz, teu sucessor. Me dás a oportunidade para que eu possa expressar a minha gratidão por este ato tão sagrado, ato de glória. De esplendor. Eu passo a leitura de um depoimento de fé. Nosso irmão Valdevino Martins Arruda, residente em Alta Floresta, no estado de Rondônia, assim testemunhou em 4 de julho de 2021 em sua carta: eu estava cozinhando feijão na panela de pressão e balancei a panela para constatar se havia água e deixei-a sobre o fogo. Dei 6 passos até a área da cozinha e a panela explodiu e o fogão ficou todo danificado. O tampo de vidro espalhou estilhaços para todos os lados, mas graças a Deus nada me aconteceu. Agradeço ao Santo Irmão Aldo por este milagre que me livrou da morte. Louvo a Jesus nosso Senhor, a Deus o Pai, a Virgem Maria Santíssima, a querida Santa Vó Rosa por este livramento em meu favor. Assinado Pastor Valdevino Martins Arruda, da Congregação Apostólica de Santa Luzia do Oeste, no estado de Rondônia. Está aí mais uma prova do poder da Santa Vó Rosa e de nosso querido profeta de Deus ao seu povo nesta terra. Assim, dando continuidade aos hinos que serão apresentados, teremos então, neste momento, o hino que traz o título Não Temas. Por que não temas? Porque nós temos, irmãos, à nossa frente Jesus nosso Senhor, que através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nos guia para o caminho do bem e da verdade. Portanto, irmãos, temos todo o amparo e a proteção e não devemos temer nada na nossa vida, porque Deus, nosso Pai, nos concedeu esta grandiosa bênção, essas dádivas tão grandes para o nosso viver. Esses dois santos, como a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, dirigidos e guiados diretamente por Deus, nosso Pai, por meio do seu amado Filho Jesus. Vamos então meditar nessa mensagem que será apresentada pelo coral. Não temas. Os anos se passaram e o mundo se transformou em uma era
tempo, pois Cristo já voltou. Amen.
fez maravilhas no passado. Em nome do Pai Santíssimo, libertou os hebreus atormentados e o povo de Israel do cativeiro egípcio. Tu, primaz, em nome do Consolador, realiza sinais, milagres e prodígios, dá provas ao mundo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Com tua mão forte e fé corajosa, abre para nós o caminho da vitória. Ao lado da Santa Vô Rosa, nos conduz ao reino de Deus e de nosso Senhor Jesus. Moisés deu os 10 mandamentos. Tu, primaz, revelas mistérios profundos que estavam ocultos na santa doutrina desde a fundação do mundo. Amém. Amados, estamos no momento de participar de um alimento importante na nossa vida. E quando então nós viemos à igreja, nós viemos aqui para alimentar o nosso espírito. Quando nós viemos à igreja, irmãos, nós viemos com o objetivo
de participar do alimento espiritual que Deus nos concede. Qual seja esse alimento, os seus ensinos que nos promove o alento, a coragem, o ânimo e a fé, para que nós possamos dar continuidade à nossa vida. Nós bem sabemos, irmãos, que também precisamos do alimento material. E no momento que nós deixamos de fazê-lo, de nos alimentar, materialmente falando, o nosso corpo debilita e dá entrada para enfermidades, a fraqueza, doenças, degenerações. Porém, na parte espiritual também eu quero frisar aos irmãos que este é o momento que Deus nos concede para que nós possamos alimentar o nosso espírito. É o momento que nós viemos à igreja e nos colocamos diante de Deus, entre santos e anjos que são enviados da sua glória celeste, e se fazem presente entre nós, e nós não sabemos onde eles estão e quem são esses santos que estão presentes entre nós. E aqui nós viemos e eles são enviados diante de nós, enviados por Deus, por Jesus, pela nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Alto, para trazer este alimento a nós, para trazer as bênçãos de Deus, as bênçãos do céu, a unção do seu Divino Espírito, para que cada um dos seus filhos aqui presentes, onde participam com todo respeito e silêncio, possam ser alimentados, porque eles estão entre nós. Eis a razão de nós entendermos realmente o valor que tem as reuniões de nossa igreja. Hoje, uma data especial. Especial por quê, irmãos? Porque nós participamos de uma reunião de oração, onde temos a oportunidade de nos dirigirmos diretamente diante de Deus, do seu Divino Espírito e também dos seus santos e anjos da glória celestial, para fazermos os nossos próprios pedidos, para expressar a Deus a nossa alegria, o nosso contentamento e também as nossas súplicas, para que Ele, nosso Deus, através do seu Divino Espírito, possa derramar as suas bênçãos sobre nós, e que nós sejamos alimentados, e que ao sairmos daqui para fora, sairmos repleto de alegria e felicidade, porque então participamos da gloriosa presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por isso, irmãos, neste momento, eu quero falar aos irmãos sobre a mensagem de hoje. Esta mensagem, irmãos, é de grande valor, de grande importância, não somente para nós que somos batizados, mas também para aqueles que irão se batizar. A mensagem traz o título: a responsabilidade dos que irão se batizar. No próximo sábado, dia 3 de setembro, realizaremos mais um batismo na sede de nossa igreja. Pela manhã serão batizados os homens e à tarde as mulheres. Todos devem estar preparados. Todos devem estar preparados. Tanto os candidatos quanto a nós, que iremos participar através da nossa presença, assistindo assim este sacramento divino, que será realizado aqui dentro do templo de nossa igreja. O sacramento do Santo Batismo. Todos devem estar preparados espiritualmente, materialmente e moralmente, tendo convicção do passo importante que irão dar em sua vida, cuja resolução, quer dizer, cuja decisão, lhes trarão bênçãos gloriosas para as suas vidas com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Alto. O sacramento do batismo é um ato solene, de grande responsabilidade para os que irão se batizar, inclusive para aqueles que assistem ao batismo. Pois Deus Pai, seu Divino Espírito, Jesus nosso Senhor,
Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso santo irmão Aldo, os santos apóstolos, os santos profetas, os santos e anjos do poder angelical estão presentes neste ato sagrado, do qual participam pessoas que creram na mensagem desta igreja apostólica, deixaram dos pecados e que se converteram e cuja alma é de grande valor para o reino dos céus. Quando falo, irmãos, neste parágrafo 3 deste boletim, quando se refere que a respeito da participação dos santos de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos santos profetas, santos e anjos da glória celestial, é o momento que Deus, nosso Pai, abre o seu trono e com um facho de luz desce sobre o tanque batismal, ungindo as águas do batismo, e entre nós, entre o povo de Deus, fica repleto de santos e anjos da glória celestial, por este momento sagrado que será realizado. Então, irmãos, entre nós estarão santos e anjos como neste momento estão entre nós. Santos da glória celestial enviados por Deus para dar, para ungir, para abençoar, para consagrar a cada um de nós. Para que a nossa vida seja inteiramente voltada aos princípios de vida. Mas é de vida espiritual, irmãos, que leva a nós a sermos realmente filhos de Deus. E participantes da glória celestial, mesmo vivendo nesta terra. Assim, todos os que participam da celebração do batismo precisam estar reverentes diante de Deus. Amados, eu lhes digo, em que consiste essa reverência? Porque aqui diz, todos, irmãos, está se referindo a todos precisam estar reverentes diante de Deus, o nosso eterno Pai, e dos santos e dos seus santos, e manterem-se em atitude de respeito durante a realização deste sacramento. Em que consiste, irmãos, esta reverência? Esta reverência, irmãos, consiste na presença espiritual dentro deste templo. Quando nós nos referimos à presença espiritual, é a presença física e espiritual, e estejam todos voltados para o mesmo ato. Que estejam todos em inteira reverência, porque estamos entre santos e anjos da glória celestial. E ainda assim, irmãos, nós observamos que nos atos sacramentais desta Santa Igreja, há muitos que poucos valorizam, caminham despercebidamente pelo templo, passeando de um lado para o outro, se esquecendo que entre nós há santos e anjos da glória celestial, que são enviados por Deus, e muitas vezes os anjos, os santos precisam dar lugar para que essas pessoas possam passar. Aí se referimos, irmãos, à reverência. Aqueles que muitas vezes caminham sem necessidade, se deslocam de seus lugares sem a mínima necessidade para ir ao encontro de uma conversa, para ir passear pelos corredores, enfim. Aí nós olhamos, irmãos, embora nós não possamos ver os santos da glória de Deus que se fazem presente, e nós precisamos entender, irmãos, definitivamente o que significa esta reverência e o porquê de nós estarmos reverentes nos atos de nossa Santa Igreja. Seja ela, irmãos, reunião normal, seja ela reunião de oração, seja ela festiva ou não, seja ela o sacramento do batismo, seja ela uma festa de aniversário do Santo Irmão Aldo, enfim, os atos desta Santa Igreja são sagrados. Aí, irmãos, eu lhes dizer mais uma vez, como disse logo no início, que a palavra diz, guarda os teus pés ao entrar na casa do Senhor.
Porque a partir do momento que nós adentramos aquela porta, nós pisamos num chão santo. Porque este local foi consagrado para que então os filhos de Deus pudessem estar aqui na presença de santos da glória celestial e possam participar deste alimento que é a doutrina e os ensinos ministrados através do púlpito do altar sagrado de nosso Deus. Que venha ao nosso encontro para alimentar a nossa fé, para alimentar o nosso espírito e para que nós possamos entender o verdadeiro valor que tem as reuniões de nossa Santa Igreja. Também, irmãos, esta reverência consiste a todos nós. Quando eu falo presença física, quando eu falo presença espiritual, os nossos celulares precisam estar desligados para que não venha interromper esta comunhão com o nosso bondoso Deus, onde muitos nós observamos que desperdiçam o seu tempo, dispersam o seu tempo em redes sociais, em mensagens instantâneas, se esquecendo que aqui é um lugar sagrado. É isso, irmãos, a responsabilidade dos que irão se batizar e também dos que já são batizados, porque já participam da glória de Deus. Também consiste, irmãos, em muitas vezes esta reverência, porque observamos que pessoas conversam entre si, muitas vezes atrapalham o trabalho, atrapalha o seu irmão que está do seu lado, que quer ouvir a mensagem, quer alimentar o seu espírito, porém, alguém está ali, desperdiçando o seu tempo, conversando com alguém. Também, irmãos, com brincadeiras e risos, e com isso, não dão um bom testemunho. Não pode expressar assim, irmãos, o amor ao nosso Deus, porque é como desrespeito, é sinal de irreverência, é sinal de falta de atenção. O apostólico verdadeiro e fiel, ele é devoto, ele é consagrado, ele participa de um todo. Irmãos, eu quero lembrar os irmãos de um dia que um irmão de nossa igreja, passando pelo irmão Aldo, cumprimentou o irmão Aldo, e o irmão Aldo disse: que bom que você veio hoje. Mas, irmão Aldo, eu estou em todas as reuniões de nossa igreja. Não, hoje você veio de verdade. Se ele estava em todas, e aquele dia o irmão Aldo viu que ele veio de verdade, porque foi o único dia que ele deu valor àquele momento, que ele veio para a igreja. Ele participou fisicamente e espiritualmente, porque seu espírito estava voltado, estava em reverência diante de nosso Deus. O santo batismo foi instituído por São João Batista e confirmado por Jesus na ocasião em que fora batizado pelo santo profeta, nas águas do Rio Jordão, e é um mandamento deixado para a sua igreja e para aqueles que desejam a ela se agregar. É o sacramento que tem por objetivo purificar a alma dos convertidos da influência do pecado original, que foi a causa da queda da raça humana. É uma confirmação da fé e da unção divina que estes receberão no momento em que se arrependeram da vida de pecados e que se entregaram de coração a Jesus, ao Consolador e ao Santo Pastor. Assim sendo, o batismo é um ato sagrado que redime a criatura humana do pecado e purifica a sua alma, tornando-a digna e merecedora de ser participante do reino celestial. Inclusive, é uma oportunidade para que a justiça divina seja cumprida na vida do convertido. Os que viviam no erro, dos vícios e na prática do pecado, não voltem atrás. E os que nasceram na igreja conservem a unção da vida que receberam ao nascer.
não pequem, não desobedeçam os ensinamentos e conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Sejam obedientes aos seus pais, fujam do mundanismo, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das más companhias, das ilusões do falso namoro e do escândalo, pois o escândalo é a causa do erro e do pecado. Portanto, é uma ação vergonhosa, leviana e indecente, que todos os apostólicos devem tomar muito cuidado, pois pode lhe trazer graves consequências para a sua vida e muitas vezes para a sua família. Amados irmãos, nós observamos que aqui está falando de um assunto muito delicado, um assunto que realmente precisa ser levado em consideração na nossa vida, porque realmente nós somos filhos de Deus e jamais devemos deixar ser envolvidos por esses tipos de atitudes indecentes e pecaminosas na nossa vida. Porque isto mancha, irmãos, a nossa alma. Mas muitas vezes quando erramos, quando caímos na tentação e no pecado, não podemos dizer também que Deus não nos perdoa. Mas leve em consideração, irmãos, que ninguém é capaz e pode julgar o seu irmão pelo erro que aconteceu, porque nós somos seres humanos, nós erramos. Nós estamos aqui porque nós estamos caminhando no ato de santificação, onde nós, irmãos, onde nós viemos para aprender, como um aluno entra na escola para o seu aprendizado e se tornar um bom profissional, e aqui nos tornaremos santos para a glória de Deus, levando em consideração as palavras de Jesus: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Errar, irmãos, muitos erram, mas também lembrem que ninguém pode julgar o seu irmão, porque nessa mensagem fala sobre o amor ao próximo. E quando realmente nós amamos ao nosso próximo, amamos a Santa Avó, amamos o irmão Aldo, não podemos julgar esse ou aquele. Como muitas vezes acontece um erro e muitos memeiam a cabeça, dizendo: onde é que você viu fazer uma coisa dessa? Não é capaz, irmãos, de entender que Jesus, perguntando àquela mulher, disse: onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor. E qual foi a palavra sagrada de nosso Senhor Jesus? Eu também não vos condeno. Quem somos nós, irmãos, para julgar o nosso irmão, quando muitas vezes temos um passado muito ruim e um passado indecente? Primeiramente, irmãos, devemos olhar no espelho, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos atos, para nossas atitudes, como filhos de Deus, e saber o que realmente é amar o nosso próximo. Mas também, irmãos, quero dizer aos irmãos, levem em consideração, irmãos, que nós não devemos evitar todo o erro na nossa vida. Não porque nós não seremos perdoados, que nós vamos continuar. Jesus disse também: eu lhes digo, vai e não peques mais. Irmãos, a partir do momento que nós erramos, nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. Nós erramos, nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. Santa Avó Modo nos perdoa. Irmãos, é como um pano branco, é como um tecido branco, alvejante, branco, que nós vamos sujando e nós vamos lavando, vamos sujando, vai lavando. Daqui a pouco ele não é mais lavável não, irmãos. Ele mancha e não é possível mais desencardir esse tecido branco. Porque é como a nossa alma é assim. Ela é purificada no ato do batismo e nós não podemos estar manchando. Por quê? Porque chegará um momento que ela não limpará mais. E essas manchas ficarão para o resto da sua vida, quais levarão a sérias consequências na sua vida, e serão prestadas essas consequências, serão apresentadas diante de Deus no seu juízo. E com toda certeza, irmãos, quem planta vai colher, porque a palavra é esta: Deus é bondoso, que deixa você plantar o que você quiser, mas Ele é justo porque Ele deixa você colher o que você plantou. Não manche a sua alma, não pense que ela vai estar limpa cada vez que você lavar, porque chegará um momento que ela poderá ser manchada para sempre.
e jamais será limpa diante de Deus. Cumpra o seu voto, seja fiel, seja obediente, seja consagrado, busque a cada dia se santificar. É para isso que nós participamos das reuniões, é para isso que nós precisamos participar com amor, com reverência e com muita responsabilidade, para que nós possamos guardar para sempre em nossa vida. Assim sendo, o batismo é um ato sagrado que redime a criatura humana do pecado e purifica a sua alma, tornando-a digna e merecedora de ser participante do reino celestial. Inclusive é uma oportunidade para que a justiça divina seja cumprida na vida do convertido. Irmãos, quando nós nos convertemos a esta fé, quando decidimos, eu vou ser apostólico, então ali houve o batismo do Espírito Santo de Deus, porque ali naquele momento nós passamos a ser consagrados, quer dizer, separados para Deus. Não participamos mais do mundo do erro, do pecado, dos vícios, da maledicência, dos palavrões, dos maus costumes, enfim, tudo que desabone a nossa vida de Deus, diante de Deus. Então nós nos convertemos, eu sou apostólico, eu vou viver fielmente, então aí participamos do batismo, nas águas, para que realmente, irmãos, nós possamos viver para Deus, porque viver para Deus é ser consagrado, e ser consagrado é ser separado para Deus. Então não participamos mais do pecado, e nem podemos olhar para o erro, porque a partir do momento que nós der ouvido, ou olhar para o erro, nós abrimos espaço para que o inimigo acabe influenciando na nossa vida, e muitas vezes, irmãos, somos enlaçados e não podemos nos soltar mais. Antes de descerem as águas batismais, os batizandos fazem o voto do batismo, que irão declarar: prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Primaz, deixar do mundo e de todo pecado, para seguir a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto, e obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Este é o voto que os candidatos irão fazer, e nós fizemos também. Nós prometemos. Lembrem que Jesus disse: antes não prometer do que prometer e não cumprir. Se nós prometemos, é porque nós tomamos decisões. Se nós tomamos decisões, é porque nós conhecemos. E se nós conhecemos, como diz a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que já sois conhecedores, já não há mais desculpa. Então, irmãos, é os ensinos de Jesus. Observem que quem faz um voto para Deus, o Pai, deve cumpri-lo. Por isso Jesus disse: antes não prometer do que prometer e não cumprir. E quantos que nós vemos por aí, em pequenas desobediências, cortes extravagantes de cabelo, vestes fora da disciplina, comportamentos inadequados, má comportamento para com seu irmão de fé, com seu irmão, colega de ministério, atitudes que desabonam o nosso Deus. São pequenos detalhes que vêm aos poucos manchando a vossa alma, e chegará um momento que muito será difícil para limpá-la, porque Deus não é capaz para estar debaixo dos nossos pés. Observem que quem faz um voto para Deus deve cumpri-lo. Lembrem-se de que Jesus prometeu aos que desejam a salvação de sua alma: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer perder a sua coroa? Se você já tem, guarde. Ela é o maior tesouro que você tem para apresentar a Deus no dia que você deixar o seu corpo. Lembre-se que um dia, esse livro chamado Livro da Vida, ele é anotado todas as nossas atitudes. Muitas vezes nós nem sabemos, porque não somos nós que anotamos, mas é registrado nos céus
tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Todos os nossos atos, sejam bons ou ruins, é registrado lá. E um dia esse livro se fechará, por alguns minutos, por algumas horas. Mas lembre-se que esse livro será aberto e você será julgado pelo que nele estiver escrito. Cada ato, cada atitude sua, cada desobediência, cada obediência, cada consagração, cada atitude de bondosa, de bom coração, de honestidade, de humildade, tudo é registrado lá. E um dia irá prestar conta, porque esse livro se fechará e em poucas horas será aberto diante de ti. E tudo está ali, a balança da vida. Cada um de nós seremos medidos e pesados pelos registros deste livro. Para honrar o voto do batismo, precisam comprovar a sua fé, a sua fidelidade, por meio de um bom testemunho e de uma vida consagrada a Deus, vivendo com honradez e santificação, separados do mundo pecador, sendo justos, honestos, respeitando o próximo. É o que eu vos disse, respeitando o próximo e honrando os seus compromissos com a igreja, com a sua família e com a sociedade. Amados irmãos, observem que fala que vivendo com honradez e em santificação, separados do mundo pecador, sendo justos, sendo honestos, respeitando o próximo, como eu lhes disse, ninguém é mais do que ninguém, para apontar o dedo para esse, para chacoalhar a cabeça, para desfazer deste ou daquele. Nós não somos melhor que ninguém. Um dia nosso corpo irá tombar, irmãos, porque este corpo é matéria, ele tem o seu tempo útil aqui, e nós iremos passar dessa para outra vida, e essa outra vida que deve ser santificada, esta outra vida será apresentada diante de Deus, e não pode ter mancha. Lembre-se que um dia estará diante do grande juiz, e ele poderá dizer, lembra aquele dia que você maltratou o seu irmão? Lembra aquele dia que você desfez? Você não lembra mais, nós não lembramos mais. Mas Deus lembra, porque ali está registrado, no livro da vida. Lembra daquela atitude de desonradez da sua parte? Lembra que você deixou de ser honesto, faltou com respeito ao seu próximo? Não honrou os seus compromissos com a igreja? Lembre-se, irmãos, que um dia Deus fará você lembrar de tudo o que você fez. Embora nossa mente esteja apagada e esquecida, mas Deus fará lembrar de todos os nossos atos. Aceitem o batismo desta igreja com amor, fé, santidade e pureza de coração. Aceitem como uma grande graça de Deus para a sua alma e a sua salvação. Cada um de nós cuidamos da nossa salvação. Não temos que interferir na salvação de ninguém. Se nós não podemos ajudar, então deixe que Deus faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Se podemos ajudar alguém com palavras, com incentivo, façamos então, irmãos, porque isso é demonstração de amor. Mas criticar ninguém não devemos, porque diante de Deus somos todos iguais. Esperamos, com a direção desta igreja, contar com o amor e a obediência de todos, que confirmam sua fé através do batismo, que aceitam a nossa doutrina e disciplina como regra de boa moral e conduta. Sejam muito felizes na sua vida material e espiritual e sempre vencedores. Quem não quer ser feliz, irmãos? Quem não quer ser vencedor? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos vencer na vida. E uma das melhores maneiras que temos é a obediência, a doutrina e a disciplina. Basta nós procurarmos entender, basta nós virmos
para a igreja com esse objetivo. Eu vou para ouvir uma mensagem. Eu não vou dispersar o meu tempo para ficar ali no corredor conversando, enquanto a mensagem está sendo distribuída aqui, enquanto o alimento está sendo distribuído, você está lá. Depois você vai reclamar de fome. Não estou falando da fome que alimenta a matéria, mas estou falando da fome que alimenta o nosso espírito diante de Deus. Você vai embora, você vai chegar no meio do caminho, você vai sentir aquela fome e você vai dizer: poxa, eu precisei. Os santos e anjos estavam ali e você deixou eles. Você recusou a presença dele porque você foi perder o seu tempo lá fora. Você foi conversar, você estava brincando, você começou a andar por aí, passando entre os santos, e deixou de aproveitar a oportunidade de alimentar o vosso espírito. Essa é a razão, irmãos. Esta é a responsabilidade dos que irão se batizar e também dos que já são batizados, porque continuam aprendendo, continuam participando dos ensinos para viver um dia eternamente na glória celestial. Amados irmãos, passamos então à leitura da outra mensagem também de grande valor para nós. Esta mensagem traz o título: amar e praticar a disciplina da igreja para dar valor ao voto do batismo. De nada adianta, irmãos, nós virmos aqui, o tanque está bem aqui debaixo, estamos ali em roda, prometo para Deus, nosso Pai, fazendo toda aquela promessa conforme está aqui, nesse voto do batismo, que não vamos nos envolver mais com o pecado, com as coisas, passamos pelas águas do batismo, saímos ali, já vamos todo errado, deixamos a disciplina de lado, não participamos da doutrina da igreja, não damos valor a esses momentos tão importantes da nossa vida. Que valeu o teu batismo? Para que serviu? Que atitude você tomou? Você realmente prometeu? Você realmente tinha tomado a decisão na sua vida? Realmente você estava convicto daquele ato que você fez? E Jesus disse, irmãos, lembre, antes não prometer do que prometer e não cumprir. Por isso, irmãos, amar e praticar a disciplina da igreja para dar valor ao voto de batismo. É amando, é praticando que nós vamos entender por que ter feito o voto. Estimados irmãos e irmãs, Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, uma disciplina justa e dos céus, que nos moraliza, que nos ajuda a termos mais santidade e a sermos perfeitos aos olhos de Deus e dos seus santos, que muito nos honram diante dos homens e da sociedade. Opa, peraí, Deus está vendo as nossas atitudes? Com certeza, meu irmão. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo estão adiante de nós. O Santo Irmão Aldo está um passo à nossa frente. Esta é a palavra. Foi isso que Jesus disse: o pastor das ovelhas entra pela porta das ovelhas, chama cada uma delas ao seu nome, e elas ouvirão a sua voz, e ele as conduz elas para fora, e elas, depois de fazer sair todas, ele vai adiante delas. Então o irmão Aldo, que é o pastor do rebanho de Jesus, está um passo à nossa frente. Ele está a nos dirigir, ele contempla, ele presencia todas as nossas atitudes. Ele não quer ver nenhuma ovelha sua perdida por aí. Ele não quer ver nenhum de nós disperso. É triste, é doloroso para uma mãe ver o seu filho sendo dominado pelas drogas, pelos vícios, pela indisciplina, com comportamentos inadequados. Uma mãe chora, um pai chora. Imagina o nosso Santo Irmão Aldo, que lutou muito, 44 anos de luta, de muito sacrifício. Imagine Jesus, que foi enviado inocentemente a esta terra, sabendo ele que seria morto, seria crucificado, seria martirizado. Mas ele veio mesmo assim, sabendo de tudo isso que ia passar, para dar a nós esta oportunidade de vida. É isto, irmãos, é isso que nós devemos entender, porque o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, nos ensinou, irmãos, a valorizar o sacrifício de Jesus. O que significa o sacrifício de Jesus para nós? Quando nós
desabonamos, irmãos, quando nós dispersamos o nosso tempo com coisas erradas deste mundo. O que nós estamos fazendo com a desobediência, a disciplina que Ele, Jesus, legou para nós? Nós mais uma vez pisamos o sagrado sangue. Imagine, irmãos, cada momento, cada batida daqueles martelos, cravando as mãos de Jesus. Imagine aquele momento, irmãos, que Ele foi colocado naquela cruz, sendo cravado as suas mãos, os seus pés. Imagine, irmão, se fosse um de nós. Imagine aquela coroa de espinho sendo cravada em nossa fronte. Imagine o nosso sangue sendo derramado. Imagine a dor que Ele sentiu, a cada chicotada que Ele levou, irmãos. É por isso a disciplina, é para que nós não venhamos sofrer, porque Ele sofreu por nós. Esta é a razão, irmãos, da obediência, esta é a razão da consagração do Filho de Deus, esta é a razão de Deus, nosso Pai, ter cumprido as sagradas palavras de nosso Senhor Jesus, quando prometeu o Santo Consolador, quando prometeu o Santo Pastor, para que estivesse à frente do seu povo. E nas próprias palavras de Jesus, quanto à promessa do Santo Pastor, Ele disse: as suas ovelhas ouvem a sua voz porque lhe reconhecem a voz, e de modo nenhum ouvirão a voz dos estranhos, porque não lhe reconhecem a voz. E quando então nós desobedecemos, irmãos, nós demos ouvido, nós reconhecemos a voz dos estranhos, que é as coisas erradas, é o pecado, é as ilusões deste mundo, é as roupas extravagantes, é os cortes extravagantes de nosso cabelo, é a maneira com que nós falamos com nossos irmãos, é a maneira com que nós tratamos o nosso semelhante, é a maneira com que nós nos vestimos diante de Deus. E quando nós damos ouvido, nós demos ouvido à voz dos estranhos, porque eles nos conduzirão para a morte. Porque Jesus falava também nessa parte, que o inimigo de nossas almas, ele não entra no aprisco das ovelhas para agradar, não, mas ele entra para matar. E é isso que acontece com aquele que dá ouvido à voz dos estranhos. Quem é os estranhos? É aquele que aparece com modas novas, aquele que se veste diferente. E quem ouve, quem dá ouvido, está ouvindo a voz desses estranhos. Porque o verdadeiro pastor não ensinou isso. O verdadeiro pastor, que é o Santo Irmão Aldo, ele veio com amor. Ele arrebanhou cada um de nós. Nós não viemos ninguém aqui obrigado. Ninguém de nós viemos obrigado para esta igreja. Nós viemos porque nós sentimos convicção no nosso viver, então nós viemos. Nós viemos e aqui estamos, se aqui estamos é porque nós temos a nossa fé. Então não devemos dar ouvido para os estranhos, não. E quanto à disciplina, irmãos, nós precisamos cumprir, porque este é o desejo do nosso Santo Irmão Aldo. Por isso nós louvamos, nós cantamos hinos de louvor ao seu santo nome. É essa a razão do nosso viver, da doutrina e da disciplina de nossa igreja, para que jamais nenhuma dessas ovelhas aqui, nenhum desses que tem fé na Santa Voz do Irmão Aldo, se disperse por aí, porque vamos dar trabalho para ele. Vamos trazer tristeza para Ele, para Jesus. Mais uma vez vamos pisar no sangue sagrado de nosso Divino Mestre. Lembrem-se de que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios de fé desta igreja apostólica, e que ambas se completam a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus Pai para seus filhos e filhas, visto que sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado, para contar sempre com todo o poder e o amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao longo de sua vida e do seu viver cotidiano. E que Jesus disse: sedes perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu.
Portanto, a disciplina é o bom costume, a boa educação e é a prática das virtudes que exige da pessoa um severo governo de si mesmo, em ser correto, justo com o seu semelhante, com a igreja, com a família e com o seu modo de viver e de se apresentar, quer dizer, de se vestir, que honre o nome de nossa igreja diante de todas as pessoas que a conheçam. Saibam que aqueles que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de bom viver e de boa conduta, boa apresentação, de verdadeiro filho ou filha de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram, pois prometeram ser fiéis a Deus, nosso Pai, e aos seus santos. Entretanto, querem viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinadas nesta igreja, deixando de lado o amor e o interesse pela disciplina que nos foi legada por Jesus através da Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Não estão procedendo bem e cometendo pecado, pois estão lutando contra estes santos de Deus, em favor da derrota da igreja apostólica, a igreja que veio dos céus e que é o caminho da salvação. Igreja que, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensina os bons princípios e regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que um dia possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Se querem ser muito abençoados ou abençoadas, sejam fiéis e cumpram o voto que fizeram de se batizar, e assim agradarão a Deus e aos nossos santos que muito nos amam e querem o nosso bem. Aos que irão se batizar e também aos batizados, guardem e pratiquem estes ensinos em sua vida, pois queremos o seu bem, sua felicidade e sua vitória, como verdadeiros filhos de Deus. Amém. Está aí, amados irmãos, uma mensagem muito bonita, uma mensagem que realmente mexe, como diz um colega de ministério, nos porões de nossa alma. É assim, irmãos, é assim que devemos viver a nossa vida. Ser consagrado é ser separado. Eu sou de Deus, para que nós possamos honrar o nosso Deus diante de Deus, dos seus santos e dos homens, porque assim os homens nos veem. Olha aquele homem lá, aquele homem é um homem de Deus. Olha a maneira com que ele trata as pessoas, olha a maneira com que ele fala, olha a maneira com que ele se veste, olha a maneira com que ele anda, olha como ele é justo. Este homem é de confiança, este é um homem de Deus. Ali já foi honrado o nome de Deus e também foi bem visto diante dos homens. Assim também todos os apostólicos devem viver. Amados, meu muito obrigado de coração, a presença de cada um de nossos irmãos, colegas de ministérios, nossos irmãos visitantes que nos honraram com a sua visita. Também agradeço de coração a participação de nossos irmãos internautas que nos acompanharam no trajetório desta santa reunião de oração. De coração, meu muito obrigado a todos os nossos irmãos obreiros, diaconisas, que nos auxiliaram para que esta reunião pudesse ter acontecido. Também a presença de cada um de nossos irmãos membros, de todas as congregações que vieram para essa linda festa, que aqui estão presentes. Também a cada membro deste coral, coristas, músicos e regentes pelas belas apresentações. E desejo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão, possa abençoar grandemente a cada um dos irmãos, não só hoje, mas todos os dias de vossas vidas. Assim eu convido a todos para colocar-se em pé, os que puderem, e assim vamos cantar o hino de nosso inário, de número 122, traz o título Minha Oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar.
A cada um é dado os minutos para fazer os seus próprios pedidos. Podem orar, pedir a Santa Voz, Santo Irmão Alto, ao Divino Espírito de nosso Deus. Faça os seus pedidos com reverência, com amor, e com certeza serão abençoados. Todos podemos orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, e Todos em sentido de oração, irei orar para encerrar esta santa reunião. Eterno Deus e Pai soberano, mais uma vez nos colocamos prostrados diante de Ti, diante da Tua santidade, ó Pai. Elevamos a Ti o nosso pensamento, em sinal de reverência, respeito, e prestamos ao Senhor nosso louvor e adoração. Exaltamos o Seu Divino Espírito, louvamos e glorificamos a Jesus, nosso Senhor. Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, prestamos louvor e adoração ao Consolador, a Senhora, ó Santa Vó Rosa, e a Ti, Profeta de Deus, Santo Irmão Alto, pela Tua presença, pelas Tuas santas bênçãos na nossa vida, nesta semana festiva de Santo Batismo. Assim, ó Pai bendito, me dirijo a Ti para suplicar as Tuas santas bênçãos, à Tua igreja, ao Teu povo, aos Seus filhos que se dirigiram a este templo sagrado, que participaram com amor, com reverência, com silêncio e respeito, aos santos enviados da Tua glória, que se fizeram presente e se faz presente neste instante, concedendo as Suas santas bênçãos para cada um dos Seus filhos que participaram desta reunião. Também rogo ao Senhor, ó Pai, ao Seu Divino Espírito, a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Senhor, Santo Irmão Alto, pelos irmãos que estão orando neste momento, pedindo a intercessão dos seus santos diante da Sua glória, que o Senhor possa derramar
as tuas santas e poderosas bênçãos na vida, possa aceitar os pedidos que serão apresentados para ti, ó Pai, diante do teu trono, através da intercessão de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Voz do Senhor Santo Irmão Alto. Rogo também pelos nossos irmãos visitantes, também rogo pelos nossos irmãos internautas que nos acompanham neste momento, estão orando, estão podendo participar também desta oração. Que a tua graça, o seu poder e as suas virtudes sejam derramadas sobre eles. Aqueles que por motivo justo não puderam comparecer a esta reunião, ou aqueles que estão internados em leito de hospitais, enfermarias, UTIs, ou até mesmo passando por alguma doença, enfermidades, em seus lares, acamados, sofrendo por alguma variedade de doença, alguma enfermidade que está cometendo a sua saúde. Que a Senhora, avó, que o Senhor Santo Irmão Alto lhes dê alívio dessas enfermidades, dores, e que eles não venham sofrer, que eles possam contar sempre com a tua bênção, avó, com o teu amparo e a tua proteção, Santo Irmão Alto. Também rogo a Senhora, Santa Avó, a ti, Santo Irmão Alto, pelos nomes contidos nessa caixa de pedido de oração, onde os seus filhos colocaram aqui, são inúmeros os nomes, os pedidos aqui constantes, dentro desta caixinha. Muitos dos seus filhos estão esperando de ti, vó. Eles o amam, eles amam a ti, vó, amam o Senhor, Santo Irmão Alto, e estão neste momento, através dessa oração, desses pedidos também, lembrando que colocaram os seus nomes aqui, e também estão orando, estão esperançosos por uma bênção, pela resolução de um problema, para que a Senhora, avó, para que o Senhor, Santo Irmão Aldo, tenha, pois, misericórdia deles, aliviando as dores, enfermidades, aliviando os problemas que lhes está cometendo, tirando a paz, o sossego, a alegria, a união dos seus filhos. Que a Senhora, avó, com seu amor, com a sua bondade, o Senhor, Santo Irmão Aldo, pelo amor que o Senhor dirigiu a esta igreja, interceda diante de Deus. Nós cremos e confiamos no poder que a Senhora, avó, o Senhor, Santo Irmão, receberam de Jesus e de Deus nosso Pai. Confiante nesse poder, eu os declaro abençoados. Vó bendita, Santo Irmão Alto, Deus Pai Todo-Poderoso, despede seus filhos aos seus lares, aos seus repousos, os que irão tomar as estradas. Envia um anjo do alto céus para que possa acompanhá-los em retorno aos seus afazeres, aos seus lares, que sejam amparados, protegidos, livres de todos os perigos. Que a graça santificadora de nosso Senhor Jesus se faça presente na vida deles, e que um anjo do alto céus possa acompanhá-los todos os dias de vossas vidas. E sendo assim, amados irmãos, recebam, pois, as bênçãos de Deus, a unção do seu divino Espírito, as bênçãos do Consolador, da Santa Voz, de Jesus e Maria Santíssima, as bênçãos dele, profeta de Deus, Santo Irmão Alto. Amém.